Ok, então, boa tarde pessoal. Então vamos começar a nona reunião dos Protex de Marília e hoje nós vamos tratar sobre o emulador BlueStacks, como vocês estão sabendo, né? Que é o emulador para Android e depois falar sobre o OBS. Todos eles, ambos são relativamente simples de utilizar, tá? A gente vai mostrar download, a instalação propriamente dita e configuração, que é o que pega, digamos assim, a utilização. Já no OBS nós vamos demonstrar como é que se configura as cenas, tá? E os dispositivos que você adiciona ali para fazer a gravação, tá bom? Tiago, quer falar alguma coisa? Ou tudo bem? Tá tudo bem, pessoal. Boa reunião a todos. E no final a gente vai passar um recadinho só. Quero só isso para poder constar do trabalho. Eu acredito que algum diretor já deve ter atrás de vocês para começar a fazer o questionário do MTI. Aí no final a gente comenta com vocês. Beleza. Boa reunião a todos. Aí, se você puder avançar, se der, né, Tiago? Eu não sei como é que você vai conseguir. Beleza. Tá, aqui então vocês estão vendo o link de download. Eu imagino que agora eu vou ter que mostrar para vocês dando na minha tela, tá? Então, vamos lá. Compartilhando. Tá. Então, vocês estão vendo aqui o link. Eu clico e já entro nessa tela que é da própria empresa da BlueStacks aqui. Tá? Existem duas versões do BlueStacks. O BlueStacks 10 e o BlueStacks 5. A 10, naturalmente, é a mais recente. Tá? E o que nós vamos instalar é essa 10 mesmo. Aparentemente ela está boa em termos de recurso de consumo de memória RAM, tá? Que foi um dos grandes problemas do BlueStacks. Mas o BlueStacks é o mais famoso emulador Android para Windows que nós temos, tá? Hoje em dia. Sem sombra de dúvida, um dos melhores. Eu reputo como o melhor emulador, tá? Gratuito que nós temos hoje. E, claro, o 5 e o 4 tiveram problemas um pouco maiores relativo a consumo de memória, tá? Então, ou seja, a máquina perdia em desempenho, mas o 10 aqui, pelos meus testes nessa máquina aqui, em casa, enfim, está muito bom mesmo. Então, um emulador é, na verdade, um ambiente, um software, um programa que simula outro ambiente, em outras palavras, ou seja, você executa esse programa e dentro dele você consegue rodar, né, como nós falamos, o Android ali dentro, tá? O sisteminha Android, ou seja, você consegue instalar aplicativos Android dentro dele e rodar ali dentro, seja um software, um aplicativo comum, seja um jogo e assim por diante, tá? Por isso que ele é tão famosinho hoje em dia. Então vamos lá, você clica aqui e já pede para fazer download. Eu não vou precisar fazer download porque eu já baixei aqui. Está na minha pastinha. Então, este aqui, então, é o instalador. Uma coisa importantezinha que às vezes passa batido é que quando se baixa da internet, geralmente vem com bloqueio. Pode ser que dê algum problema eventualmente, tá? Façam isso aqui, ó. Clique direito, propriedades, e ele vai estar assim. Você pode desbloquear, tá? Então você aqui já não está mais, né? Isso. Você desbloqueia. E depois, claro, você pode executar como administrador ou usando o administrador. Eu estou numa conta de administrador sempre, né, de preferência. Caso contrário, vai aparecer aquela informação lá de login e senha, ou seja, digitar o administrador e senha da máquina, tá bom? A partir daqui é muito simples, não há muito o que fazer, não precisa nem personalizar, porque não tem nada, não tem nenhuma surpresa, tá? Se você vem personalizar a instalação, o máximo que você pode fazer é mudar a pasta. Então não tem nenhum adicional aqui, nem antivírus, nem Chrome sendo instalado, nem barra de ferramentas de modo nenhum. Tá? Então clique em instalar agora e aguarde a instalação. Esse então nós estamos vendo o emulador BlueStacks, emulador Android. Se eventualmente não entendeu, levanta a mão aí, enfim, tá? Fala, pode ligar o microfone, fica à vontade. Aguinaldo, um ponto importante aqui para a gente poder falar com eles, acredito, é falar a importância
desse emulador que você está apresentando aqui para a escola, para o recurso pedagógico, porque todos os professores de todas as áreas que têm um aplicativo dentro da Play Store, ele pode utilizar através desse emulador. Então, quer dizer, isso realmente pode ser utilizado pela escola, é claro, sobretudo dentro daqueles computadores que tem a configuração que o Agnaldo já comentou aí com vocês, e o professor consegue trabalhar o aplicativo com um aluno que não tenha, por exemplo, um celular que consiga rodar aquele aplicativo, né, Agnaldo? Seria uma das soluções possíveis aí. Não. Você está me ouvindo agora? Tá, é que a Edna falou que não estava ouvindo, eu estava com o microfone. Beleza. Isso, a versão 10 é este link mesmo que eu deixei aqui, tá? Exatamente, só estou respondendo o Fabrício aqui. O OBS será somente para gravação ou vai funcionar para usar ao vivo nas transmissões do CMSP? Para gravação. Você pode usar também para transmissão para o YouTube, tá? Direto para o YouTube. Mas hoje a nossa dica é apenas para gravação. Se eventualmente vocês tiverem essa demanda, a gente também pode falar em outro momento, tá bom? Sem problema. É razoavelmente simples. Ah, tá aqui, ele veio para cá, tá instalando. Mas a ideia é gravação offline, né? Digamos assim, tá? Edna, talvez tenha um problema de áudio aí contigo, tá? Que você não está conseguindo ouvir. É? Deu certo. Beleza. Tá, nós vamos deixar esse link que vai estar na apresentação, Fabrício. Já tem o 10 sim, tá? Fica tranquilo. E o instalador a gente pode jogar lá no grupo também. A gente joga, caso queiram. Aguinaldo, só para ressaltar, né? Para poder instalar esse aplicativo e se aplicar a todos os usuários, o Protec tem que logar com o administrador e a senha do administrador da rede. Aí ele instala, sai e vai se aplicar a todos os usuários que for usar aquele computador. Só relembrando aí, né, Aguinaldo? Sim, é isso mesmo. Em computadores da escola, já que está demorando um pouquinho aqui, também quando você logar com uma conta Google, depois desloga, tá? Sempre, sobretudo usando as contas institucionais. Salvo se a escola tem uma conta que você pode usar para instalação de aplicativos aí. Conta comum do Google. Beleza, tá ouvindo bem. Demorando bastante até. Ele, na verdade, ele não é um instalador offline, né? Digamos assim. Ele está baixando da internet, por isso que pode demorar um pouco, tá, gente? Dependendo da internet, as condições da internet. É um gerenciadorzinho. Tá 99% e não vai, né? Aguinaldo, tá tendo formação na D hoje. Pode ser que no período da tarde agora esteja usando a internet lá embaixo também. Sim, sim. Por isso que a taxa deve estar baixa. O meu já estava instalado o BlueStacks, mas eu queria que vocês vissem que é extremamente simples a questão da instalação. Tá dando um erro aqui, vamos ver se ele... Parece que está bloqueado isso aqui.
É isso, já era para ter concluído. Meu Deus, de novo. De novo aqui, ó. Deixa eu ver se está bloqueado aqui só um pouquinho. BlueStacks Installer não tá travado não. Aparentemente. Vou fazer uma coisa aqui. Na cachorro. Eu dei um finalizar e ele começou. Tá, aparece essa tela aqui, né, gente? Vocês estão vendo aí? Então dá ok nessas informações, não importa muito não. Você pode colocar em maximizar aqui no meio. E aqui você pode clicar no abrir o Google Play se quiser, mas primeiro você pode fazer também entrar com a conta, tá? Seja Facebook, Google ou Discord. Discord, para quem não joga ou não conhece, ele é um aplicativo de comunicação para gamers, tá? Vídeo regra, digamos, de forma bem rápida. Mas você pode usar a conta Google mesmo aqui. Eu vou usar a minha aqui. Tá? Aí você loga dentro do próprio BlueStacks. É uma boa prática, é melhor fazer assim, tá? Você pode vir aqui instalar pelo Google Play ou pode vir aqui e abrir o Google Play. Tem essas questões aqui, ou você vem aqui também, Play Stores. Ele dá esses bugzinhos no começo, tá? Geralmente. Aí a Play Store, obviamente, tem que abrir, tá? Não abriu? Eu vou executar vamos ver, um pequenininho aqui, para forçar a entrar no... Não, esse não, tem que entrar na Play Store. E ele não está entrando. Instalar pelo Google Play. O que é isso? Que interessante, né? Tá bem. Só que a minha máquina aqui tá ruim. Esse é o ícone dele. Vamos abrir novamente aqui. Se eu tirar... Necessariamente tem que abrir. O ideal é abrir o Google Play e fazer login, tá? Se não der assim, a gente desinstala, reinstala de novo. Interessante que é bem rápido e aqui está muito lento. Vamos abrir o Google Play. Será que está sobrecarregado meu computador, gente? Peraí. Só um pouco. Detalhes. Desempenho. Não, tá leve, tá tranquilo. Tá, vamos fazer uma coisa. Vou remover e reinstalar. Já que deu esse tilt. Vou instalar isso aqui também. Sobre a questão gente, aproveitando apenas esse intervalo aqui do último que nós fizemos, que foi o Wakelet. Na semana
seguinte daquele problema lá que não estava adicionando turmas dentro do Wakelet, ela liberou, tá? Resolveu o bug que estava dentro da plataforma Wakelet. Então, quem conseguiu entrar ou quem está fazendo os estudos do Wakelet pode entrar e produzir, criar compartilhar algum Wakelet lá dentro, tá bom? É interessante. Talvez eu tenha bloqueado, não sei, aquela hora, vamos ver. A pessoa ficou muito mais em casa, né, do que na rua e quase ferrar a economia em cima disso. Vai ver a desgraça, vai chegar das perdas na educação. Daniela, quer falar, Daniela? Isso, a Edna falou que já instalou. Isso é bem rápido, geralmente. Não sei o que aconteceu aqui nessa minha gloriosa maquininha. Aqui nunca deu certo, segundo a Priscila. Priscila está falando não era o 5, o PWX é a versão que gerencia, né? Sim. As versões anteriores eram um pouco mais pesadas, tá? Para executar, consumiam mais memória de modo geral. Nos testes, adiantando também, nos testes que eu fiz com o Multilaser, o notebook Multilaser Ultra, que vocês têm na escola, funcionou o 5, tá? Aquela versão 5 que vocês têm ali no site também. Tá? Vamos ver, aqui eu vou colocar assim, ó, Play Store, pesquisar Google Play. Deve ser assim. Ou aqui. Se não der certo, a gente vai ter que tentar em outra máquina do Thiago aí, porque não sei o que aconteceu. O teu tá instalado aí, Thiago? Tá. Beleza, peraí, vamos ver se vai dar certo ou não. Bem na hora que eu quero mostrar da maravilha do BlueStacks, não dá certo. Ele tem também alguns games que estão já diretamente aqui, ó, no App Player, significa que quando clica, em tese ele já instala direto, mesmo fora da Google Play, tá? Mas o bacana, por exemplo, eu quero instalar o Lightbot, por exemplo, imaginemos assim, e a gente está dentro da Google Play. Vamos ver se ele joga a gente ou não na Play Store, ó, tá vendo? Nesse caso, esse jogo necessariamente tem que entrar pelo Play Store. Compartilhe aí, Thiago, por favor. Já que não está dando aqui. Não sei o que aconteceu nessa bagaça. Isso, abrindo. Aí você está no 5, né? Eu não quero X. Tá. Pode ser isso aí, então. Pode ser só mostrar pra vocês, né? Abre esse X aí, por favor. BlueStack X. Não, no caso não. Se vai instalar ainda, não sei se compensa, né? Quem sabe. Que realmente está extremamente bugadão. Nossa. Foi. Uhum. Logo aqui já. É isso, pode logar. Boa. Uhum.
Isso. Google Play. Ah, sim, então beleza. Isso, então, aí, se ele... Vamos mais tarde, hein, Thiago, para não perder tempo. Já está logado? Se não, você clicaria ali, ó, no Tzinho. Isso. E loga na conta. É bom ter uma conta... Não usem, não, se for deixar na máquina, não use a tua conta institucional, @prof, e deixa logada aí, tá? Para aluno usar, ok? Ou o aluno entra, ou se tem uma conta Gmail para entrar, o ideal seria que cada aluno entre e baixe o jogo, né? Mas se for um uso massivo, uso de grande quantidade, talvez seja interessante ter uma conta Gmail para logar, tá? Salvos também se tiver um controle muito bom dentro da sala de aula lá. Mas o cuidado é não manter ele logado na conta institucional, tá? Procura Lightbot, por favor, Thiago. Vamos ver se já tá. Mimo. Procura por Mimo. Já não tenho. Aqui embaixo, Thiago, aprenda a programar embaixo, né? Esse aplicativo aqui embaixo, gente, ele é muito interessante. Se você tiver interesse em aprender o Python. Não, esse não, Thiago. Volta, por favor. Cancela. Esse aprenda a programar, codar Mimo. Não, de cima. Esse. E é gratuito, tá? Em grande parte. Tem um pouco de propagandinha, mas é aquela não invasiva. Bem interessante. Tô aprendendo um pouquinho de Python aí, tá? HTML, por exemplo, também é muito bom você aprender, e linguagem C, se não fala memória, tá? Então, o meu tá totalmente bugado aqui. Isso. E claro, depois você cria uma conta e faz aí, tá? Geralmente, claro, ou para um aluno um pouco mais avançado, que tem interesse nisso, está numa eletiva relacionada à questão de tecnologia, né? Se ele tem interesse, ou para vocês mesmos também é bem interessante para aprender uma nova linguagem, né? De marcação no HTML ou programação. Aí, se quiser, depois pode deixar assim, né, Thiago? Depois eles entram aí, só para mostrar que dá para... Tem algum jogo ou aplicativo aí já instalado? Qualquer um que você queira, isso. Boa. Esse é o Scratch Junior, que nós não demos nenhuma orientação para vocês. Ele tem uma facilidade muito grande na interface, obviamente porque é para crianças, né? Assim, dedicado a crianças. Cria projetos de forma bem mais rápida, tá? Para as crianças, tá? Então tem interface do ator, do fundo, tudo na mesma tela. Ele é ideal ou para smartphone, tela grande, tablet, ou, claro, usando assim no computador, eu acho, porque em termos de visualização fica melhor, tá? Mas no smartphone também dá para usar tranquilamente. Então ele está usando aí um aplicativo que é Android, pode ser usado web, mas está usando no emulador Android, tá? Então é isso que ele está fazendo aí. E claro, para instalar dentro do BlueStacks X, tem duas formas. Você instala aqueles jogos que já estão na plataforma, digamos assim, dentro do BlueStacks disponíveis, ou, o que é melhor, usar o próprio Google Play Store, logar no Play Store, fazer login, como o Thiago já está logado, e digitar o aplicativo que você queira instalar. Quaisquer aplicativos podem ser instalados em emulador, tendo suporte, tá? Tendo suporte, quase sempre. Isso, o Thiago já entendeu aí, ó, tudo, ó, já sabe usar é o senhor do Scratch. Tudo bem, gente, isso aqui? Não tem muito o que ficar falando, tá? Pode fechar, por favor? Vai na Play Store de novo, Thiago. Aí, vocês viram que lá na página inicial tinha o BlueStacks X, significa que ele está recomendando usar o BlueStacks X, mas tá? Mas, enfim, qual que você usa? Você usa o que dá certo na máquina, tá? Então, por exemplo, eu disse que no notebook Multilaser Ultra funcionou apenas o BlueStacks 5, tá? Funcionou bem aqui. Deixa eu fazer um login aqui. Coloca, por exemplo, o WhatsApp, vê se ele mostra, só para a gente mostrar. Silabando, ele mostra isso.
que a gente já falou, né, em outra. Boa. Enfim, inclusive APKs, ele também funciona, tá, gente? Se você tiver um APK e executar o APK, geralmente ele já reconhece que tem um emulador que reconhece como Android e já vai tentar instalar pelo próprio BlueStacks. É assim que funciona. Ok. Não, legal. Beleza. Vocês são aquelas benditas anúncios lá do aplicativo. Lá em cima, do lado direito, Thiago, aparece esses 3 barrinhas aí, ó, deitada. Isso. Vai em configurações, por favor. Aqui, na nossa apresentação, nós mostramos uma recomendação, deixa eu abrir aqui, de configuração para notebooks, enfim, computadores com baixo desempenho. Por baixo desempenho, eu entendo que seja sei lá, um computador simples com 4 GB de RAM, Intel i3, entendeu? Ou Ryzen 3, coisas mais simples, mais básicas, tá? Os computadores Celeron tá fora de cogitação, tá? Ele já tem pouca memória, pouco poder de processamento, então nem pense em instalar num computador positivo. Volta, isso, tá? Mas isso, aqui tem apenas a instalação do BlueStacks. No próximos. Isso. Aí, veja bem, essa é uma das configurações que está lá, tá? Detecção de gamepad pode desativar. Esse não é tão criterioso, tão rigoroso. Pode ir para o próximo. Mostra aí, vocês estão vendo que está mostrando 960 por 540, que é uma resolução gráfica, né? A resolução do vídeo, ou seja, você está exigindo o mínimo do processamento, tá? Tanto do processador propriamente dito, quanto da placa de vídeos do computador, seja ela on-board, que a gente fala, né? Ou off-board. Então, esse é o mais básico possível. Se não funcionar desse jeito, ou seja, se não rodar bem, muito extremo engasgo, aí não dá para usar mesmo. Normalmente, por exemplo, a minha máquina funcionaria como? Ele recomenda 1600 por 900. Outras máquinas, 1280 por 720. A 1280 por 720 já é uma boa configuração, tá? É uma HD, já está excelente. Geralmente não dá problema, não. Numa máquina como essa do Thiago aí, que é de... Aí tem que dar um descartar e voltar lá, por favor, Thiago. Gráfico, isso. Que é de um Ryzen 5, né? A padrão aí das máquinas que vocês receberam nas escolas, tá? E 160 dp é extremamente baixo, vocês sabem disso, é o ponto por polegada aí. Aumenta um pouquinho e vai ficar uma questão gráfica um pouco melhor, tá? A máquina dele aguentaria o 320 ali, que é um pouco alto. Tá? Mas tudo bem, aí ele dá esse mesmo, ele reinicia o BlueStacks quando ele aplica. Deixa ele reiniciar. Pode ir agora. Lembrando que essa máquina aqui, ela já, quando você instala, já fica recomendada nessa resolução, né, Agnaldo? Sim. A gente vem e adapta, né, para ela rodar sem engasgo e nas outras resoluções Isso. abaixo aí. Isso depende muito do aplicativo ou do jogo que você está usando. Alguns jogos são extremamente simples, outros são extremamente pesados. Por exemplo, alguns jogam, sei lá, Free Fire, que é um jogo pesado, um pouco pesado. Outros jogam Call of Duty Mobile, que é mais pesado ainda. Então, necessariamente, quanto mais pesado, eu digo, vai exigir mais processamento, você tem que reduzir um pouquinho, ou seja, não exigir demais da máquina, não exigir demais do emulador, melhor dizendo, para que não sobrecarregue a máquina, tá? É assim que a gente tem que pensar. Se meu computador é extremamente simples, eu reduzo a configuração aqui no desempenho da máquina. Isso, a gente entra e reduz a resolução. A gente já tenta, ou seja, geralmente aqui não roda, geralmente ele fica dando aqueles, pessoal, os gamers falam lag, né? Tá com muito lag, tá ruim demais, tá bom? Exatamente. Onde acessa configurações é ali em cima, no caso do 5 que ele tá, é nesses 3 pontinhos aí, tá? O meu tá bugadão até agora, só para maldade comigo aqui.
enfim. E aí você vai nos 3 pontos, configurações. Outro aspecto importante, gente, está entendido isso aí? É a questão, vai em desempenho, já fomos em desempenho. Próxima tela, por favor, Thiago. Está na apresentação? Você está na apresentação? Isso. Tá. O desempenho aí, isso para um computador também simples, aí você reduz a quantidade de núcleos. Basicamente, todo computador hoje, quase todo computador, né, decente, tem mais de um núcleo. Tem 2, 4, 6, 8, enfim, ou até mais. Então, por exemplo, deixa em 2 que você vai usar poucos núcleos de processamento, ou seja, vai usar menos processamento dedicado para o BlueStack, digamos assim. Alocação de memória, você vai alocar, ou seja, somente o BlueStack vai usar 2 GB nesse cenário aqui. Tá? Então, é um cenário relativamente baixo. Essa máquina que eu tenho aqui é 16 GB, logo, eu poderia usar 4 GB, ou seja, 1/4 da memória total é uma boa prática, tá? Da memória RAM total. Tudo bem? E o modo desempenho, vai no teu, por favor, no emulador, Thiago, por favor. Isso. Vai lá no, isso, desempenho. O modo desempenho, tá vendo aqui na máquina dele tá alta performance? Por quê? Porque suporta, ou seja, assim que instalou já reconheceu. Que você pode fazer, se for um computador mais simples, memória baixa. Se for um computador Ryzen 5, Core 5, por exemplo, você pode deixar alta performance ou equilibrado, tá? Que aí ele analisa e avalia e faz esse quadro. A taxa de quadros 60 é alta, relativamente alta. É boa para jogos muito ágeis, por exemplo, os chamados FPS, aqueles de tiro, tá? Mas para aplicativos comuns, não, tá? Aplicativos comuns, isso não faz diferença basicamente nenhuma. Então, poderia diminuir para 30, por exemplo, né? Que é um padrão ali. Se você quiser diminuir numa máquina mais simples, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Frames por segundo aí, exatamente. Via de regra, jogos que exigem mais, tá? Mais processamento gráfico. Isso aí é bom ter, mas desde que a máquina suporte, tá bom? 60 FPS, é bom jogar assim. Se não, notebook Steve não, como eu disse, não tem como funcionar isso aí, tá? Ele é um Celeron, um processamento Celeron extremamente simples, tá? A gente tem que usar tudo que for possível em nuvem, tá? No navegador, tá bom? Ativar taxa de quadro alta, ou seja, ele vai tentar forçar, aumentar as taxas de quadro, ou seja, a quantidade de frames por segundo. Né? Os vídeos são frames, né? São quadros. Então, quanto aumenta, melhora a percepção gráfica para o jogador, por exemplo, para a pessoa, o usuário, mas ao mesmo tempo exige mais processamento, seja gráfico e de vídeo e RAM também. Tá? Então, evita isso aí, tá? Mostrar FPS geralmente dá pouco impacto. Isso aí também não seria o caso, eu imagino, no ambiente escolar, tá? FPS, quem gosta muito de ativar isso aí são os gamers, tá? Geralmente. Tá bom? Então, essas são as configurações básicas. Obviamente, quando você instala em um computador mediano, intermediário, como o Ryzen 5 e o Intel Core 5 das gerações mais recentes, deixa do jeito que está, ou seja, do jeito que veio e executa o jogo, o game e vê se funciona. Bem, se não funciona, dá uma reduzidinha. Sobretudo, que eu recomendo, esse aspecto aqui que o Thiago está mostrando. Sobretudo, na minha experiência que eu estou falando, né? Diminui a alocação de CPU, ou seja, número de núcleos, tá? E também a memória, se possível. Vai fazendo por parte. Primeiro o núcleo, depois memória RAM. Tá? E ver se melhorar o desempenho da máquina. Tá bom? Seria isso em relação ao BlueStacks. Ele é extremamente simples. Faz o login de preferência, deixa logado numa conta institucional ou não, né? Pode ser uma conta comum. E também faz o login na conta no Google Play. Por quê? Você precisando instalar, está pronto. Na próxima aí, ele apenas mostrei aí nesse próximo, apenas mostrei o que ele vai pedir e é óbvio, né? Ele vai pedir o e-mail, a senha e a concordância com os termos de serviço. Tá? Isso é claro que tem que concordar. Tudo bem? Vamos para o próximo, então, que é o OBS. Tudo bem aqui, gente? Alguma dúvida? Nesse caso, do susso.
Nesse caso do uso em nuvem, esses ajustes de config não se aplicam. Uso em nuvem que eu estou falando, Edna, não seria para uso do BlueStacks, tá? No emulador Android, BlueStacks é feito instalando da máquina, tá? Uso em nuvem seria qualquer jogo que funcione em nuvem, ou seja, funcione usando apenas o navegador, tá bom? De quaisquer formas. Beleza? Tá bom. Aguinaldo, vamos abrir para perguntas sobre o BlueStacks, utilização. Vamos deixar aí Sim. para que vocês façam a pergunta. Pessoal, pode abrir o microfone se for o caso aqui. É importante a participação de vocês para tirar dúvida, gente, né? A gente está aqui na diretoria de ensino, enfim, com vocês, está dando um esforço de divulgar recursos educacionais digitais. E desde o começo do ano, né? Então, a ideia é o seguinte, óbvio, como nem todos os alunos têm smartphone ou não tem notebook, enfim, para usar, ou computador, então a ideia é que vocês estimulem de alguma forma, facilitem para o lado do aluno, instalando um emulador quando necessário, para usar ou um aplicativo que é um recurso digital, seja lá o Scratch Junior que o Thiago mostrou, seja, por exemplo, um aplicativo quaisquer enfim, de anos iniciais, não importa, tá? A ideia é essa, ou seja, facilitar para o aluno o acesso a esses novos recursos educacionais, tá? que você pode emular no BlueStacks ou em outro qualquer, tá bom? Tudo bem aqui? Aguinaldo, Sim. você está me ouvindo? Sim, Sim. alto e claro. Tá, eu estava na dúvida aqui. Não, é que no comecinho, como eu tive um probleminha aqui com o som, eu não ouvi a sua abertura, né? Sim. E aí eu estou olhando aqui, bom, eu dou aula no ensino médio e aqui, assim, fiquei muito curiosa, eu abri os programas que você mostrou, o BlueStacks, mas em termos pedagógicos, a perspectiva do uso que vocês veem é exatamente o quê? Porque eu não conheço jogos, né? Então, assim, não conheço nada de jogo, né? E fiquei curiosa, assim, de pensar qual é a finalidade desses Ô, jogos. Até... Edna, eu posso falar, por exemplo, como professor de matemática, ele vai trabalhar, por exemplo, relações trigonométricas no primeiro e segundo ano do ensino médio, tá? Ele tem aplicativos que mede ângulo, mede grau, né? Então ele pode trabalhar os conceitos dentro do aplicativo, uma aula, fazendo a explanação de como utiliza aquele aplicativo dentro de uma sala de aula. Então ele tem várias outras coisas que ele pode usar, por exemplo, aplicativos que são feitos destinados a disciplinas, por exemplo, história, geografia, filosofia, que estão disponíveis gratuitamente ou como o Silabanda que a gente mostrou agora há pouco. Então, a intenção nossa hoje é mostrar que há a possibilidade de vocês usarem um emulador do BlueStack para que o aluno utilize isso em sala de aula, tá? Então, é isso aí que eu estou querendo entender, porque, assim, Isso. esse BlueStacks é um emulador. Emulador, muito utilizado e Vamos dizer assim, difundido para jogos. tá, e dentro dele tem vários jogos e esses que você falou que tem essas aplicações nessas várias disciplinas. Não, não. Aí a gente tem que buscar, Ele, é ele isso? está vinculado, Edna, à Play Store, foi o que o Agnaldo já apresentou. Sim, sim, Então, e dentro tudo da que Play está Store na eu Play pesquiso, Store, você pesquisa e você e ele instala abre. dentro dele, Entendi. emulando dentro dele, aplicativos da Play Store. Essa que é a grande Entendi. sacada. Entendi. Entendeu? Quer dizer, na verdade, eu tenho que conhecer quais são os aplicativos da minha área e eu vou nele e Isso, isso. utilizo. É porque, como eu não conheço esses aplicativos, eu fiquei perdida aqui, né? Então, a questão é cada professor vai ter lá um horizonte, e aí esse emulador vai facilitar o uso. É Isso, ô isso. Edna. Anteriormente, no começo de abril ali mais ou menos, eu e o Agnaldo fizemos uma TPC sobre curadoria digital. Eu Uhum. recomendo que vocês assistam, porque o professor das disciplinas, né, e dependendo a disciplina que leciona, ele vai fazer um levantamento de recursos educacionais digitais que ele pode usar em sala de aula. E através desse levantamento, dessa pesquisa que ele faz, referente ao que ele vai trabalhar, ele consegue, com certeza, levar isso para dentro da sala de aula. Essa é a nossa proposta aqui hoje. Dar Entendi. ferramentas, subsídio para vocês. Oi?
Só o áudio está aberto. Acho que achei que era pergunta. Mas em suma seria isso, Edna, tá? Entendi. Não, mas aí a minha dúvida é assim, porque na verdade isso envolve então um trabalho dos professores das suas respectivas áreas para a gente fazer esse trabalho conjunto depois aqui viabilizando o uso desses aplicativos. Quer dizer, ele faz a lição de casa, vamos dizer assim. Quem faz é o professor de cada área e a gente trabalha junto. Na verdade, não. Necessariamente assim. A ideia da Sedu, que vocês vão ver depois, o Protec, no âmbito da escola, ele é o especialista em recursos educacionais digitais, vamos chamar assim, tá? Em tese. Por isso que a gente está focando desde o começo do ano em recursos educacionais digitais. Então, não importa que, sei lá, que a gente já trabalhou pouca coisa, óbvio, dado os tempos, enfim, as condições que a gente tem. Seja, sei lá, o Flipgrid, que o Thiago gosta bastante, e eu gosto muito também. O Whimsical, seja o Scratch, por exemplo, né? Seja mapa mental, não importa, tá? O que seja. Todos isso são recursos educacionais digitais que você pode utilizar em ambiente de sala de aula. Então, o papel, eu vejo assim, do Protec é verificar o que ele pode apoiar em termos de melhoria de aprendizagem através de recursos educacionais digitais, dadas as condições de tecnologia que eu tenho no meu ambiente escolar, tá? É óbvio, você não vai fazer milagre, ou seja, você não tem uma conexão minimamente interessante, tá? Mas dadas as condições que você tem de internet, a maioria já tem 100 megabits, já é possível fazer alguma coisa, tá? Mesmo que seja no ambiente da sala de informática. A gente está falando isso aí. Então, por exemplo, eu não tenho Wi-Fi ainda em toda a escola, mas eu tenho uma sala hipótese de informática estilo Sebastião Mônaco lá, que tem vários computadores lá dentro. Tinha, né? Agora, talvez, não sei como é que está a situação. Logo, eu posso usar apenas os computadores para usar aplicativos Android que, por outro lado, o aluno teria que instalar no dispositivo dele, que às vezes ele não tem. Então, você pode instalar o BlueStack e aí sim usar. Mas a ideia de vocês é vocês que sejam os grandes orientadores dos professores, não ficar simplesmente aguardando que o professor tome uma atitude em relação a novas tecnologias. Até mesmo porque ele não tem tempo necessariamente, vocês têm. Por isso que é tão importante a questão do horário de estudo, a gente é tão insistente nesse sentido. Estudo e prática, né, de novas tecnologias. Isso vai não só relacionado à robótica, mas recursos educacionais digitais, para mim, deveria ser a prioridade absoluta hoje, em sala de aula. Tá? Entendi, Aguinaldo. Na verdade, a gente vai fazer esse elemento de difusor cultural dos recursos educacionais digitais com os professores. Tipo, estimulando, incentivando, mostrando que tem. Eu aprendo e depois eu faço esse efeito difusor, vamos dizer assim, do recurso. Com quem eu já conversei, com quem eu já conversei relacionado a recursos educacionais digitais, eu sempre falo, você aprende e você está pronto na medida em que, se eu chego na tua escola e não sei nada sobre Scratch, você consegue me ensinar, pelo menos o básico, tá? De tal forma que eu começo a desenvolver a partir dali. A ideia é essa. A ideia é bem bacana, né? Ou de tal forma, é bem bacana. De tal forma que o Protec entre junto com o professor e ajude ele também durante uma aula, né? Usando uma nova tecnologia. Por exemplo, Kahoot, vamos usar uma bem famosa aí, né? Muitos de vocês conhecem. Kahoot é ótimo para ser usado como quiz, né? Mas nem todos os professores utilizam e sabem utilizar. Então, portanto, é uma demanda de Protec, ou seja, aprender a usar uma plataforma via quiz, que é tão interessante quanto ela. Tá? Óbvio, você não vai... Eu fico um pouco, com o meu tom de voz um pouco desacreditada, porque eu trabalhei um semestre na escola e dando imprensa, agora estou trabalhando com cinema, e na sala, no primeiro semestre, não tinha nem televisão. Então, assim, é uma loucura, né? Então, existe, assim, a proposta eu acho fantástica, mas as condições objetivas são muito difíceis, assim, até do próprio Protec, porque o pessoal não consegue, às vezes, nem levar o microfone para a gente, porque eles estão fazendo outras coisas. Que dirá acompanhar o professor numa atividade. Então, assim, a realidade bruta está bem longe, mas eu acho que a proposta é fantástica, né? É uma questão de priorização, sabe? É preciso pensar o Protec não mais com aquele cara que só fica, por exemplo, ligando TV, enfim, ou até substituindo aula. Em algumas escolas tem essa perspectiva, né? Mas um cara que, por exemplo, que seja um apoio realmente pedagógico na questão da adoção da inovação tecnológica dentro da sala de aula. Aí aqui sim, no nós vamos ter Gabriel, a mudança, gente tem esse espaço bacana, né? Por exemplo, eu estou aqui, o pessoal me deu todo o suporte para eu estar aqui te ouvindo, tá? Eu estou aqui desde as 10 para as 2. Então, aqui no Gabriel, a gente tem essa estrutura. Mas, assim, quando eu sou professor em outro lugar, aí as condições, assim, nem o Protec para ajudar a instalar a TV
exatamente eles têm toda essa condição, né? Entendi. Então é bem difícil. Tá certo. Não, beleza, tem razão. Vamos então para o OBS Studio. Talvez esse demande um pouco mais de tempo, né? Vamos ver. Eu vou compartilhar. Mostra a próxima tela, por gentileza, Thiago. Tá, aí tem o OBS Studio, Open Broadcaster Software, que é um software gratuito, open source, que é feito basicamente para, como o nome já diz, transmissão, broadcaster, né? E transmite para o YouTube, Instagram, Facebook, todas essas plataformas e muito mais, tá? Mas a nossa proposta hoje é falar sobre gravação de vídeo, ok? Eu vou compartilhar agora aqui. Pois não, Thiago? Nós temos a Pri, que está um pouquinho adiantada ali, continua assim, e depois a Edna já postou um print que ela já está querendo configurar o OBS, só aguardar um pouquinho aí que o Agnaldo já vai entrar. Estamos indo já, vamos lá. Ó, eu estou empolgada, tá? Vocês não podem Tá bom. reclamar de falta de animação e dedicação, hein? Tá dando. Aqui então está o OBS, que está no link também na apresentação que vocês viram. Ele já é um instalador mesmo, a 115 MB, não é aqueles gerenciador de download. Eu dou 2 cliques aqui. E aqui é muito simples. Next, não há nem o que falar, né? Install. Nós vamos mostrar como criar essas cenas aí, tá, Edna? Peraí, só um pouco. Espero que também não dê outro bug daquele louco que sempre tá dando. É isso aí. Tá. Aqui ele está abrindo, olha, a primeira vez. Tá. Nós já vamos fazer um processo. Não, tudo bem, a fonte já vamos falar, tá? Observem que aqui aparece, ó, assistente de configuração, otimizar para transmissão, gravação é posicional. A gente vai otimizar somente para gravação neste momento, tá bom? Eu não farei transmissão. Isso não tem nenhum problema, porque se você quiser depois transmitir para o YouTube ou outra rede social, depois você configura lá, eu vou mostrar como, onde estão. Então, eu clico otimizar somente para gravação e dou um avançar. Aqui, ele já reconhece a resolução deste meu monitor, da minha tela, tá? Lembra da que eu falei sobre o FPS, o frame por segundo, quadro por segundo? É aqui. Você pode deixar, mas prefiro 60. Para uma máquina como essa aqui, que tem uma placa de vídeo dedicada, que a gente fala, né? Essa aqui é interessante, mas se não, uma máquina mais simples, o Intel Core i3, por exemplo, Ryzen 3, essa seria provavelmente ideal, sobretudo porque não vamos, né, gravar nada tão Agnaldo, ágil assim. só uma perguntinha. Acho que você está mais rápido que a gente. Como que você abriu o assistente de configuração, que eu não consegui nem achar ainda aqui? É automático, mas eu vou mostrar outra forma também, tá? É a primeira vez. Tá. É porque eu acho que o meu já estava aberto, então por isso Eu vou que não mostrar outra aparecia. forma. Sim. Aí eu clico avançar, e aqui então ele já colocou automaticamente as configurações de gravação para a minha máquina específica. Essa não deve ser copiada para vocês. Por quê? Você deve fazer esse processo do assistente de configuração. Então ficou hardware NVENC, que significa da NVIDIA, ou seja, significa que esse computador tem uma placa da NVIDIA, placa dedicada, né, que a gente fala. Aquelas que são espetadas, né, na máquina. Qualidade alta, arquivo normal. Esse aqui é o padrão, né, para de gravação. Aqui a resolução da tela, do vídeo, do monitor. E a saída, ou seja, o final, o produto final, se você gravar a tela, será nessa resolução também. E 30 FPS que eu tinha configurado lá. Vou dar um aplicar. Agora, respondendo a Edna, vem ferramentas, o mesmo caminho, olha lá, é aquilo aqui. Faz isso, tá, Edna? Ferramentas, assistente de configuração. E você faz a mesma coisa que nós acabamos de fazer, tá bom? Outra forma, deixa eu ampliar aqui, configurações, aqui não, peraí, saída. Aqui em saída, o que você pode configurar? O caminho da gravação, ou seja, onde eu vou salvar meus vídeos gravados, ou seja, da tela, e a qualidade que ele já configurou lá, ó, com a gente, e o MKV, que é o formato do arquivo final.
Detalhe, quando eu escolho o formato MP4, hipótese, eu quero o MP4, ele dá uma notificação, não é um erro, é uma notificação apenas, significando que você pode, olha, as gravações salvas em MP4 Move não serão recuperáveis se o arquivo não puder ser concluído. Por exemplo, como resultado de um BSOD, ou seja, Blue Screen of Death, aquele tela azul da morte, você está falando, né? Tela do perda de energia, etc, tá? Então ele fala, olha, tudo bem, pode usar, mas se der uma quebra de energia, você perde toda a gravação. Então, por isso que o padrão é CMKV, tá bom? É um bom formato mesmo. A compactação dela é muito boa, desse formato aí. E o codificador, no meu caso, é hardware NVENC, mas o seu certamente pode ser diferente, tá? Pode ser diferente. Lá no meu abriu outra coisa, Aguinaldo. Será que sou eu que estou com essas dúvidas ou está todo mundo aí tranquilo? Acho que sou eu que estou perdida. Porque quando você pediu lá, você sugeriu aqui ferramentas, configurar. Quando eu abri. Não, ferramentas assistente de configuração, tá? Assistente de configuração. Então, tudo bem. Aí eu coloquei aqui, ó, otimizar, avançar. Certo. Aí apareceu outra coisa. É isso aqui que aparece. Resolução. Aí Isso. Avançar. Eu fiz também. Aí tem outra coisa. Aplicar. Resultados. Não, mas o meu não apareceu isso. Que aparece? Apareceu outra coisa. Print. Aqui, vou fazer, peraí. A Priscila está falando que a qualidade da MKV também é muito boa. Isso mesmo, eu também acho. Eu não vejo razão para usar o MP4. Salvo se, enfim, você precisa de uma questão de compatibilidade, você vai gravar para, sei lá, ver numa Smart TV, direto no pendrive, sei lá. Né? Talvez. Ele pergunta o serviço. Não, você está no local errado aí. Conta. Tá? Estou no local errado? De configuração. Tá, então onde é? É transmissão. Assistente de configuração, não é isso que era para ir? Isso. Tá, ou se não, ó, se você não conseguir, vem aqui, ó, configurações. Não, eu abri o assistente de configuração, otimizar para transmissão, gravação opcional. Isso. É o que você mostrou. Daí eu ponho avançar, ele põe resolução de base tela. Mas você coloca aqui, ó. Você deve ter colocado aqui, otimizar para transmissão. Otimizar somente para gravação. Ah, entendi. Não, tá então, mas aí eu faço uma pergunta para você. Aquele pessoal que tem aquele trabalho lá do Expansão, que faz transmissão, mas não é ao vivo, então ele vai usar aqui na gravação, é isso? Isso, se quiser gravar é assim, isso. Tá, exatamente. E se for fazer transmissão online é na primeira? Não, aí já é outra coisa, tá? Eu não vou falar porque... tá bom. Mas é aí mesmo. Então tá. Então tá aqui que eu errei, tá? Não, vai vou voltar, obrigada. Vamos lá. Vamos ver aqui que eu tô... Tá, configuração automática, ok. O manual pode ser feito lá nas configurações. Então, nós vamos adicionar, então, a cena. A cena é essencial. Você vai determinar, então, por exemplo, vamos ver que cena que eu pensei aqui. Gravação da janela, tá? Então, eu vou gravar uma janela. Por janela, o que é isso no OBS? O OBS entende, por exemplo, assim como a gente compartilha no Teams uma janela do Microsoft Edge, por exemplo, aqui também você pode gravar apenas a janela, tá? Do aplicativo específico, do programa que está aberto. Vamos entender já. Então, a cena que eu dei inicial é gravar janela. Ele já tem esse padrão aqui, já vem com a cena chamada cena, mas nós vamos criar outras para vocês entenderem. Porque você pode deixar um conjunto de configurações já prontas aqui. Um conjunto de dispositivos, porque aqui tem as fontes. Quais são as fontes que você vai precisar para gravar, por exemplo, uma janela? A captura de janela, tá? Esse, então, é o primeiro. Vou dar um OK, não preciso fazer nada agora. Geralmente, quando é captura de janela, você precisa indicar se deixa capturar o cursor ativado, tá bom? Isso aqui deixa automático mesmo, acho que não precisa. Ou você pode desativar também o cursor, se não for o propósito da tua gravação. Aguinaldo, aí eu não sei nada, tá? Então eu estou te perguntando tudo que eu tenho dúvida, senão eu não aprendo. Assim, essa captura de janela, por exemplo, é uma janela do Word ou uma janela aqui do computador que eu abri, por exemplo, eu vou escrever um texto, vou comentar coisas, aí eu vou escrevendo e ele vai gravando isso. Exatamente, isso. Você vai entender já, tá? Eu estou só configurando aqui, só um momento. Eu estou compartilhando, sim. Então, próxima fonte. O que eu preciso mais para gravar? Claro, eu vou precisar de uma entrada de áudio. A entrada de áudio é um microfone, não é isso? Então, OK. Aqui,
O padrão, se você tem apenas o microfone conectado na tua máquina, é óbvio, você pode deixar padrão que não tem problema, mas no meu caso específico aqui, eu tenho várias fontes aqui, tá? Então, por exemplo, eu estou usando qual mesmo? Eu estou usando, tá, o Realtek. Então, eu vou usar da webcam, tá? Esse microfone. Configurei. Eu clico agora, então, vou colocar um vídeo aqui. Eu estou usando, tá. Então, o vídeo, ou seja, a webcam, é dispositivo de captura de vídeo. Seja a webcam do notebook ou seja outra, tá? Que esteja conectada à máquina. Vou dar um OK. Aqui, vocês estão vendo que ele já pegou, já reconheceu a Logitech webcam aqui, tá? A marca. Uma configuração bacana que às vezes as pessoas esquecem é vir aqui, ó. Em resolução. Opa, deu um corte aqui de energia, parece. Personalizada. E aqui eu coloco o limite da gravação, o quanto minha webcam consegue gravar. Ou seja, minha webcam consegue gravar em Full HD, 1920 por 1080. Então é isso que eu deixo, tá? O melhor possível. Tudo bem? Então nós já temos a captura de vídeo, que é a webcam. Eu posso renomear isso aqui. Cadê o renomear aqui, ó? Eu tenho uma entrada de vídeo que eu posso renomear também de áudio, né? Renomear, que é o microfone. E eu tenho a captura de janela, que é óbvio que é isso aí. O que mais que eu preciso? Só isso. Só isso, né? Isso. Tá. O que eu tenho que fazer agora? Vou deixar aqui para cima. Eu tenho que especificar uma janela aqui, ó. Tá vendo essa janela? Eu não tenho nada aberto aqui, é isso? Tá. Vamos ver se ele reconhece agora o... Eu vou abrir o Edge aqui. Ele só tá... Ah, ele tá na outra tela. Peraí só um pouco. Aqui eu vou ter que mudar se... Deixa eu puxar para cá. Isso. Aguinaldo, lá na cena, quais são os atributos que a gente pode escolher além de janela? Tem ou tem. Você clica e ele aparece? Tem, mas. Assim como apareceu nas fontes, eu clico lá, vai aparecer as opções também? Não, você apenas adiciona novas cenas. Não tem outras. Tá vendo? Mas você aí eu adiciona escrevo. cenas. Ah, você tá, escreve. Mas aí... Esse nome de cena é o que você vai fazer, entendeu? Em termos de trabalho e de gravação. Sim, mas aí ele tem Aqui... que ter como é que fala? Os atributos que o programa aceita, né? Quais são as opções? Não, você escreve cena, você determina, tal como eu escrevi. Exemplo, fora esse, porque a janela é uma janela do computador, isso eu entendo, mas em outra você pode gravar uma tela inteira do computador, não apenas uma janela. Ah, sim. Entendeu? Tá, mas aí são esses termos, ou a tela inteira ou a janela. O nome não importa, para falar assim. O que importa é que seja claro para você o que você vai fazer com essa cena. Ó, tá vendo que eu estou selecionado aqui? Quando eu estou selecionado, aparece todos esses 3 itens. Quando eu clico em cena, olha só, não tem nem nada, nenhuma fonte. Então, eu não vou usar cena, eu vou usar gravar janela. A cena seria tipo um roteiro para você. Isso, é isso, mais ou menos isso. Você está configurando, nesse momento você está configurando, você faz apenas uma vez isso, antes de gravar, tá? Então tá, eu já defini então, ó, eu clico em captura de janela, escolhi Microsoft Edge, tá? Porque eu quero usar o navegador, olha lá, tá vendo? E vou demonstrar aqui, vou falando e vou gravando. A webcam já tá certa, ó, dou 2 cliques, tá certo, ok. O microfone, tá certo? Tá certo. O que eu posso fazer com o microfone que é uma boa prática relacionada à gravação via OBS Studio, que ele é o mais simples. Você vem em filtros, ó, clica em microfone, vem em filtros. Aqui você vai adicionar redução de ruídos, esse é o que eu recomendo, tá? Tem vários outros filtros que a gente não vai falar, tá? Mas vamos falar sobre esse aqui. Tem 2 tipos aqui, que aí você faz teste antes, tá bom? Um teste antes, que eu digo com a tua máquina, com o teu microfone, e ver qual que se adapta melhor, dadas as condições que você tem aqui. Isso aqui é o nível de redução do ruído, ou seja, ele vai detectar o ruído e vai tentar reduzir. O mais avançado seria esse aqui, o RN Noise, mas não necessariamente ele é uma qualidade excelente que vai ficar final. Então faça um teste, tá?
Então, vou deixar isso aqui primeiro, ó. Fechar. Ó, ou você vem aqui, desculpa, clique direito, filtro. Aqui tem filtro também. Ou, que é aqui, ó. Ou você simplesmente clica aqui no microfone e vem filtros. E escolhe redução de ruídos. Deixa o padrão, faz um teste. Então, por exemplo, vamos... E agora, para gravar, como é que eu faço? É aqui do lado direito, ó. Não é iniciar transmissão, porque você não está transmitindo, você vai apenas gravar. Vou gravar aqui alguma coisa. Usando o microfone da webcam e usando a própria webcam Logitech. Agora, então, estou gravando tijolo, concreto e madeira, deixa um AP alugado de 120 metros quadrados, mas aconchegante. Termino e faço toda a minha gravação. Só que tem um detalhe que eu esqueci de fazer aqui. Qual foi? A webcam está por baixo, ó. Ela não pode. Desculpa aqui. Agora tem um recurso uma dica bem interessante. Para a gente dimensionar isso aqui, por que eu quero toda essa tela aqui, ó, essa ambiente, que não me interessa. Vai me enquadrar apenas na minha pessoa aqui. Então, eu venho, seguro o Alt, tecla Alt do teclado, clico e arrasto, tá? E defino um campo. Continuo segurando o Alt, arrasto. Continuando segurando o Alt, arrasto. Solto o Alt. Agora eu venho no cantinho e faço isso aqui, ó. E vou reduzir para um tamanho razoável, não é isso? E vou colocar do lado. Posso colocar onde? Aqui? Pode, ó. Clicando, arrastando, onde eu achar melhor. Que fica melhor, tá? E a webcam sempre deixa ela no topo, tá bom? Ou seja, ele vai ficar sobre... Aqui é a ideia da camada. Ele vai ficar sobre a janela. Sempre sobre a janela, tá bom? Agora, então, neste caso, aqui eu posso começar a gravar. Observe que já está reconhecendo aqui meu áudio, ó, microfone. Esse mic auxiliar aqui, você pode esconder, você pode fazer isso aqui e ocultar. Deixa somente o microfone, tá, gente? Outra dica também boa, aqui onde eu tô, tem bastante ruído. Você pode fazer isso aqui para reduzir um pouco o ruído. De tal forma que, tá vendo que está estourando ali, passando do vermelho? Não é bom isso, tá, na gravação. De tal forma que ele não alcança aquele vermelho, tá? Falando de forma bem rápida, não ficar aquele chiado na gravação. Uma boa prática, então, você ir reduzindo, fazendo alguns testes. Ao chegar numa boa qualidade, ou seja, de gravação, evitando ficar muito em cima aqui, sempre um pouco mais recuado, né, o microfone, é que eu estou usando da própria webcam, né? Então é diferente. Aí eu faço teste de gravação, faço testes, interrompo a gravação e vou ver lá onde que ele está gravando. Olha lá, voltando na configuração, ele está gravando aqui dentro, ó, na pasta vídeos. Eu venho explorar, ele tem que estar aqui dentro da pasta vídeos. Cadê essa pasta vídeos? Capturas. Não, já era para ter gravado sim. E dentro da pasta vídeo, então, você vai, pega o arquivo e ouve o arquivo. Ouve, ou seja, o arquivo, no caso de vídeo, tá? E vê como é que ficou lá dentro, tá bom? Não vai gravar, você interrompeu a gravação. Sim, mas eu vou interromper agora. Isso, estava aqui. É só atualização mesmo, que eu sou doido. Eu vou executar este aqui. Acho que eu vou ter que refazer a... Eu imagino que eu não compartilhei o áudio. Peraí, vou compartilhar com vocês, tá? Isso. Vamos tentar ouvir aqui. Vamos ver se o áudio está no máximo. Tá. Isso aqui geralmente é mais rápido, mas nem sempre. Então, neste caso, aqui eu posso começar a gravar. Observe que já está reconhecendo aqui meu áudio, microfone. Esse mic auxiliar aqui, você pode esconder, você pode fazer isso aqui e ocultar. Deixa somente o microfone, tá, gente? Outra dica também boa, aqui onde eu tô, tem bastante ruído. Você pode fazer isso aqui para reduzir um pouco o ruído. De tal forma que, tá vendo que está estourando? Já conseguiram ouvir, né? O que aconteceu ali naquele começo? Aqui dentro de captura de janela, vocês se lembram que tinha o áudio do desktop? Isso aqui eu preciso manter desligado se eu não quero
que pegue o áudio do dispositivo, tá bom? Do sistema, tá bom? Se eventualmente, outra boa dica é você quer gravar com áudio, ou seja, deixa eu mostrar aqui a tela. Imagina que eu estou mostrando aqui o CMSP repositório. E eu vou executar um vídeo com áudio, obviamente, né? Que eu tenho que logar. E queira transmitir para os meus... da minha gravação. Sessão sistema. Vamos pesquisar qualquer um aqui. É, nada, né? Verdade, peraí, te cancelando. Limpar fios. Eu vou colocar YouTube, vai. Isso. É. Tá, aqui no YouTube não tem problema, isso aqui vai dar ruim para nós. Né? Chopin, vai. É, pode ser mesmo. Diretoria Marília, tá? Isso aqui só pode... Espera aí, só um pouco. Antes, eu preciso, por exemplo, se eventualmente eu precisar desativar a minha webcam, eu faço isso, ó. Tá vendo o olhinho? Clico, desmarco. Ele está desativado. Microfone, também desmarco, tá? Áudio do desktop, eu posso deixar ou não deixar. Geralmente, eu tiro tudo e venho aqui e venho em captura de saída de áudio. Captura de saída de áudio é o áudio do próprio computador, tá bom? Então, esse aqui, geralmente, eu faço assim, eu oculto. Geralmente fica melhor assim. Porque essa saída de áudio refere-se ao áudio que eu estou usando no meu computador, tá? Basicamente isso. Então, quando eu dou um play, ele está pegando o microfone. A saída de áudio também, ó. Eu vou dar uma reduzidinha aqui. E é esse áudio aqui. Tá certo? Se eventualmente você precisar gravar apenas a tela, dica boa agora, sem microfone, desativa todos os microfones, tá bom? Desativa, deixa apenas captura de saída de áudio. Você pode fazer isso aqui. Tá? Você desativou. Ou você pode, se tiver assim, ó, vire microfone, você clica em cima do... Pronto, você desativou também o microfone, a gravação. Tá? Essa é uma boa prática. Vamos fazer outra cena, então? A gente está ainda 15:08. Captura de janela, captura de vídeo e áudio. Gravação da tela inteira. Vamos ver se a gente consegue usando essa questão. Eu vou criar outra cena agora aqui, tá? O áudio... Vocês estão me ouvindo ainda? Tudo bem? Ok, vamos lá, criar outra cena. Gravar tela, vou chamar, tá bom? O nome é um nome indicativo apenas, não tem uma regra. Eu vou colocar, obviamente, minha entrada de áudio. Agora, veja bem, apareceu reutilizar existente, porque eu já configurei o microfone, então posso usar o mesmo microfone. Tá? Eu vou... Captura de saída de áudio, pode ser também, vamos deixar aqui. Espera aí, só um pouquinho. Isso. Deixa eu remover, fazer uma coisa para vocês. Captura de saída de áudio, posso reutilizar também. Eu vou colocar agora, ao invés de captura de janela, vou colocar captura de tela, tá? Então, ok. Aqui, veja bem, eu estou com 2 monitores. Isso é importante falar. Por isso que quando eu clico em monitor, aparecem 2 monitores, naturalmente, não é? Eu vou... Deixa eu abrir aqui uma coisa, isso. Eu vou colocar o monitor 1, isso, 1, desculpa, já estava certo, isso, 1. Que é esse cara aqui. Capturar o cursor é bom manter quando eu preciso demonstrar para o meu público algo, tá? Se não, deixo desmarcado. E dou um OK. Nesse caso, qual a diferença de janela para tela? Ele vai pegar a tela inteira, como o nome já sugere, ok? Tá bom? E claro, eu posso colocar também aqui a captura de vídeo, meu dispositivo de vídeo. Vou utilizar a mesma, se quiser. E aqui eu vou reconfigurar. Opa, errei aqui.
Eu vou segurar o Alt, puxo e defino a área que eu quero cortar. Solto, venho no cantinho e reduzo. É uma boa prática não deixar isso aqui extremamente grande, tá? Como algumas pessoas às vezes você vê na internet assim, que ocupa a tela inteira, tá? Sempre discreto, de forma discreta. Ou aqui, do jeito que vocês acharem melhor. Não existe uma regra exata. Normalmente as pessoas usam aqui, a maior parte das vezes, tá? Mas também não está errado manter no meio, em cima, à esquerda. Ok. Vamos lá. Então nós temos, retomando, uma webcam, está configurado. Captura da tela, ou seja, o monitor inteiro, nesse caso, está configurado. Captura de saída de áudio do meu computador, tá? Então está tudo certo. Ó, webcam, microfone, webcam, captura de saída de áudio, né? Então está tudo certinho. A partir daqui eu já posso, então, começar a gravação. E a partir daqui eu posso, então, terminar. Já chequei, faço, sempre eu recomendo, façam os testes, tá bom? Se não está estourando. Verifica aqui também, ó, em microfone, se você adicionou um filtro de redução, se é o caso. Normalmente no OBS é interessante colocar assim, tá? Em quaisquer situações. Colocar ou esse ou este aqui, RN Noise. E verifica qual o melhor filtro. Alguns da internet falam, esse é o melhor filtro e você deve usar somente esse. Não é bem assim, tá? Frequentemente, às vezes, o RN Noise, ele corta demais e acaba degradando o próprio áudio gravado, tá bom? Então, façam testes aí, tá bom? E, ao fazer os testes, você começa a gravação e eu clico em interromper e imediatamente, olha lá, você viu que ele cria já o vídeo, tá pronto. Para mim, essa é uma das grandes vantagens, porque eu uso o OBS Studio para gravar qualquer coisa e não outros, que você termina e depois tem um processo de renderização, ele tem que processar. Enquanto ele grava, ele já está processando, isso que é legal. Imediatamente, então, ao fazer os testes, você começa a gravação e tá pronto o vídeo. Tá vendo? Com relativamente boa qualidade de filtro do ruído. Cuidado quando gravar é apenas com a questão do ruído, tá? É o maior cuidado que se tem relacionado a ruído. E também, como eu disse, cuidado também com a questão do estouro aqui, tá? Se está estourando, você fala muito alto, baixa um pouco o microfone, se for desse tipo, headset, puxa um pouco para a esquerda, diminui um pouco a intensidade do microfone, tá? Até de tal forma que ele chegue, na maior parte das vezes, apenas no amarelo aí, no máximo, tá bom? Eu acho que essas seriam as dicas principais. Vamos ver se eu estou esquecendo de algo. Entrada de áudio, a gente fez exatamente isso aqui. Gente, uma dica apenas para finalizar. Vocês podem agora questionar, tem dúvidas? Vamos ver aqui. Isso aqui, ó. Também relativamente pouco conhecido, que é Arqui. Imagina que você faz uma configuração em um computador da Lenovo, tá? Você faz exatamente bonitinho, você traz sua webcam, né, que ele não tem, né, o desktop, e tá perfeito. A configuração, o ruído tá limitado lá com o filtro, você configurou já o limite, você fez, enfim, ser perfeito. Você já fez os testes, tudo bem, tá ótimo. Você quer deixar outro computador pronto também, com a mesma marca, o mesmo jeito. O que você faz? Você vem aqui, ó, arquivo, mostrar pasta de configurações. Pega todos esses arquivos e copia para um pendrive, por exemplo. Ao chegar lá na outra máquina, você vem aqui, mostrar pasta de configurações. Fecha o OBS Studio, claro, para não dar interferência problema, e cola. Ao colar, claro, ele vai pedir para substituir alguns arquivos, você diz que sim. Por quê? Porque todas essas configurações vão aparecer nesse outro computador, tá? Você acabou de fazer aqui, ou seja, você não precisa ficar fazendo o mesmo trabalho em vários. Feitas essas configurações, o que eu vou fazer? Hoje eu vou gravar a tela inteira, então eu vou usar qual cena? Essa cena. Hoje eu vou gravar apenas a janela, então essa janela aqui, esse item aqui, tá? É assim que a gente deve pensar, tá bom? Porque é a forma mais prática que você tem para resolver as coisas rapidinho, tá bom?
Alguma dúvida, gente? E claro, como a Fernanda disse, tem que treinar mesmo, isso aí. Tem que mexer. Aguinaldo, essas fontes, então, quando a gente seleciona, elas já ficam ali. Aí eu não Ficam preciso... salvas. Ah, tá. Eu já ponho e vou usando depois. É, Tá, o eu único estava vendo aqui Hum. que tem parece uma câmerazinha, aí eu fiquei na dúvida. Por exemplo, a gente consegue usar esse ambiente todo aqui do OBS para outro tipo de gravação, que não seja gravar só uma tela? É porque eu estou preparando uma aula de Como animação com assim? os alunos. Eu estou usando aquele Stop Motion Studio, né? Ah, Aí eu fiquei sim. pensando aqui, é outro assunto isso, né? Mas assim, a minha curiosidade é se eu consigo, conectando uma câmera ou conectando o celular, alguma coisa, captar desse ambiente aqui de gravação, ou não. Consegue sim, consegue sim. É porque eu vi que tem uma câmerazinha em algum Seu lugar e webcam eu tá fiquei aqui, ó. curiosa. Se você colocar num tripé, você faz isso, né? Você faz o que você achar melhor aí, né? Aponta para o alvo, né? O que Tá, eu importa é vou o conseguir seguinte, fazer animação, então, com eles. sim, consegue gravar essa Ai, animação, melhor fantástico. dizendo, e narrar se for o caso também, né? Claro, sem dúvida. Que bacana. Então, E, aí e dá essa dica depois para a gente, o que a gente pode usar de recursos para fazer animação, porque é as minhas aulas do itinerário Animação. formativo lá do Baltazar. É, animação mesmo, porque eu fiz com eles usando o Stop Motion Studio. Mas ele é bem difícil, é bem pouquinho, é um negócio muito limitado, né? Tem Bom, vários mas é só que eu me recursos hoje. empolguei aqui, Tá desculpa. bom. Não, tá certo. Culpa de vocês, me empolguei. Não, legal. E claro, gente, retomando aqui, tudo fica na pasta que você indicou lá na configuração, tá? Tudo tá aqui, ó. E o tamanho dele é compactado. Se ficou muito pesado, qual que é a solução para compartilhamento? Você precisa compartilhar por rede social. Passou de 10 mega, não vai ficar mandando para o WhatsApp. Pega isso aqui e manda no YouTube lá. Pega no institucional, cria uma conta, um canalzinho, se não tem, e manda esse arquivo em Full HD bonitinho, né? Perfeito assim. Uma boa prática quando a gente tem que mandar vídeos compartilhado, né? Dá também para configurar o celular também, caso não queira usar webcam. Isso, exatamente, perfeito. É o que eu estou também usando aqui, ó, nessa câmera aqui que eu estou apontando aqui. É um celular mesmo, usando o Irium, tá? Boa, perfeito mesmo. O Irium funciona perfeitamente, tá? Usando a mesma rede. Boa ideia, Priscila. A Amanda está falando que muito legal, aqui no Silvio Ribeiro já utilizamos muito esse programa e hoje aprendemos mais recursos, tá bom? Então, primeiro, só retomando, primeiro, faça todas as cenas que você queira, coloca todas as fontes que você queira usar em vários cenários possíveis de utilização, de gravação. Segundo, terminou de fazer, deixa pronto, tá pronto. Óbvio, você vai fazer isso aqui apenas no teu login mesmo, pessoal, lá que vocês têm acesso, ou no administrador que vocês têm acesso também, tá? Caso seja apenas o Protec que vai utilizar, tá bom? E terceiro, você pode também fazer replicação de configurações para máquina do mesma especificação, digamos assim, tá? Tudo bem? Podemos então continuar agora com o Thiago falando sobre MMTI? Só uma pergunta, Guinaldo. Sim. Quando lá na cena, se eu for usar a webcam, se eu for usar o celular, eu coloco uma cena diferente? Ou não? Isso, você coloca uma cena dispositivo de captura de vídeo, isso. Porque Ah, o tá celular jóia. vai ser reconhecido como captura de vídeo, tá? Para quem usa agora, se você vai usar celular, a dica que eu dou é o Irium, que é um aplicativo. Eu vou Como é que é o escrever aqui. nome? Vou deixar na Irium. Tá no chat aí, tá? Irium. Você vai no Android, instala pelo Android, Play Store, e vai lá no navegador e baixa o Irium, tá? Que você tem, então... Ah, espetáculo. Olha, eu não conhecia, né? A professora comentou aqui que ela já conhecia, eu não, eu amei, adorei. Uma boa Mais prática, treinamentos desses. Isso, uma boa prática é você usar sempre USB, tá bom? É mais confiável. Tá jóia. Não dá erro. Por exemplo, até agora, ó, eu tenho problema aqui no meu celular. Tudo bem? Bom. Bom, vou passar um recado depois, com certeza vai chegar por boletim para vocês, boletim DE, tá? Então, acredito que muitos diretores já recebeu esse recado da dirigente também. Então, aí tá as configurações que o Aguinaldo deixou. E aí vem esse recadinho final aí para a gente, tá? Então, o ano passado, o ano retrasado, né? Acho que 2019,
2020, foi feita a primeira investigação do MTI, né? Na verdade é MMTI, tá bom? E nessa semana no boletim da subsecretaria, o 33, ele saiu, né, que vai ser reaplicado de novo. Para quem? Para professores, equipe gestora, Proatec, alunos do 6º ano do ensino fundamental e 9º ano, e alunos da primeira série e terceira série do ensino médio, tá? Então, para que é instituído essa pesquisa? Para levar, né, em consideração como é que estão as aplicações aí, né, a disponibilidade de tecnologia dentro das escolas e a necessidade que o Estado tem em investir ou em infraestrutura ou em capacitação para as pessoas. Então, é de suma importância que a gente aí, né, que é da área de tecnologia, principalmente os Protecs, que é a ponta aí na escola, colabore com pelo menos 70% aí dessa meta para que a gente tenha um relatório de vocês lá na sede. Então, quando é que começou, né, a aplicação disso? No dia 25 agora, né, do 8, já está aberto lá na sede, para que possa colher essas respostas, e a data limite até dia 24 do 9. Então, vocês como Protec, com certeza, estarão envolvidos nisso aí, para fazer essa força-tarefa aí dentro da escola. Então, aqui tem explicação o porquê, né? É primordial os diretores da unidade escolares atuarem para aperfeiçoar as ações de tecnologias, né? E o próprio diagnóstico de como está sendo a tecnologia na escola. Então, esse questionário ele é por unidade escolar, ele não é um questionário pela diretoria de ensino. Então, cada escola ela é responsável por colher, né, as respostas dos questionários da MTI da escola, por perfil, né, aluno, professor, equipe gestora e Proatec, para que em cima disso daí ela consiga, dentro do plano aí de tecnologia da escola, melhorar as indicações de tecnologia ou até a contratação de outras plataformas aí, que é o que fala aqui o material, tá? Então, assegura aí a adoção de recursos educacionais, as REDs. O Agnaldo começou hoje falando, né, das REDs que a gente já aplicou aqui com vocês, tá? E aqui está um link do tutorial, tá? De como que você vai fazer a aplicação aí, né? Eu não vou falar todos esses PowerPoint com vocês, mas não está no compartilhamento aí, Agnaldo? Não, nesse que você te puxou, né? Você puxou, tá? Aí tá o MTI. Ah, não, tá com você, né? Você que puxou aí. Vou puxar aqui. Ó, então, o que é importante a gente saber as informações, vocês depois vão ler esse tutorial, essa tela aqui que eu chamo a atenção de vocês, tá? Nessa tela aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar esse recurso para cá. Pronto. Que aí fala que vai ter nesse material as fases do diagnóstico, tá? Aí quem tá aí, gestores, que eu já falei para vocês, e quem são o público-alvo dessa pesquisa. E embaixo para vocês, né, que vão trabalhar na linha de frente, tem um tutorial de como cadastrar, né, qual que é o caminho. É claro, aluno entra lá com o seu login sede, cada um dos perfis que vão responder, entra, segue esse caminho, gestão escolar, MTI, questionário, tecnologia. Aí vai responder o questionário aí, tá? Depois disso, vai dar essa tela verde, quer dizer que já deu certo, tá? A pesquisa. E depois, como é que o diretor vai poder consultar? Só vai conseguir consultar a escola que atingir pelo menos 70% de resposta, tá? Ah, minha escola não bateu, não vai aparecer. Tá? Então, é importante que todas as escolas atinjam, porque tem a ver com recurso, com investimento que vai vir para a escola. Então, olha a importância disso daí, tá? Então, diagnóstico, após 70% dos gestores, professores e alunos responderem ao questionário, respectivamente, né, todo mundo dentro desse público atingir 70%, tá? Aí o diretor consegue ver nesse caminho a devolutiva do material aí, tá? Então, ele consegue analisar aí os resultados. Qualquer dúvida aí que, porventura, surja nesse questionário que não consiga responder, né, fica aí o canal de atendimento ou 0800 00012 lá, que já está na nossa árvore do IN5 aí, para que vocês possam fazer os apontamentos aí, tá bom? Eu acho que seria isso, Aguinaldo. Tiago, pode falar. Só uma dúvida.
esse questionário, você falou, todos os segmentos da escola vão responder. No caso dos Protecs, quando Protec tem, por exemplo, responde. aqui nós somos 2, tem lugar que tem 4. Como é que é? Aí eles se juntam, fazem junto, ou um só Não, faz? cada um no seu perfil. Ah, É tá, é por perfil individual. sede. É por perfil Ah, sede. entendi. Cada um Se vai você tem responder. lá, se acessou, tem um questionário para você no perfil de Protec e tem um questionário no perfil de professor na outra escola, você preenche. Tanto Tá, de não, mas eu... Protec quanto de professor. Sim, Você é mas a minha... professor Protec, você responde 2 vezes o questionário. Sim, Uma com a mas... visão de Protec e a outra com a visão de professor. Sim, mas a minha dúvida é, por exemplo, aqui no Gabriel, temos 2 Protecs, cada um vai responder na sua área. Cada um Não responde o é seu. um... Ah, Não, entendi. Não é cada a um responde o equipe que seu. vai... Por exemplo, uma Entendi. sala de aula, primeira série do ensino médio, tem 30 alunos lá, não é Então, todo mundo junto e responde um, cada um responde o seu. tá. Não, eu pensei no caso dos Protecs especificamente, né? Que fosse assim, não no Não. caso dos outros setores. Tá É, bom. Não, para tá entender, bom? não ficar com dúvida. Obrigada. Tá bom. Mais alguém? Ô, Thiago, Sim. da última vez que foi feita, teve vários professores que eles têm 2 ou 3 escolas, igual a gente tem o professor de educação física, que ele tem 2 cargos. Da última vez ele só conseguiu responder uma vez. Foi arrumado isso ou não? Será? Então, boa pergunta. Boa pergunta. Como o negócio saiu ontem, acredito que se não conseguir, tem que abrir portal atendimento, tá? A gente não, pra gente não chegou nada ainda, né, Agnaldo? Chegou alguma coisa para você? Não. Tem que. Eu acredito que geralmente vai aparecer a escola que ele vai poder preencher, né? Se não aparecer nas outras, a gente pode abrir chamada aí. No caso, vocês ou o professor pode abrir chamada, porque não apareceu para ele responder na outra escola, para Não, ser do que mesmo aparece responder. que ele já respondeu. É igual os professores que tiveram mais de uma escola. Se eles respondem, vamos supor, pelo Bartolo, eles não conseguem responder pelo Mônaco. Se eles Aí, respondem pelo CN, eles não conseguem responder pelo Silvio Ribeiro, por exemplo. isso é normal. Aconteceu mesmo. Provavelmente eles vão manter apenas uma resposta por professor. O que é errado, né? Porque são escolas diferentes, mas tudo Penso. bem. Bom, acho que é isso, Aguinaldo. Ô, pessoal, só um detalhe. Nós vamos, provavelmente, nessa questão do MMTI, nós vamos ter que chamar vocês em algumas situações, tá? Então, a gente precisa saber o horário de vocês, que vocês trabalham. Então, eu peço... Aqui está, por exemplo, essa pasta aqui tem todos os horários de vocês. Horários não. Aqui tem os horários de estudo de vocês. Então, eu recomendaria que quase ninguém está fazendo, né? Pouquíssimas escolas. Cria duplica aqui e coloca um campo horário de trabalho. Aqui não é para especificar estudo, apenas colocando então o horário que você está efetivamente como trabalho Proatec, tá? Aquele trabalho Proatec, ou seja, todos os horários que a gente pode entrar em contato com vocês. Uma vez que a gente já tem 160 mais ou menos Proatecs, então quantidade muito grande. E a gente tem que entrar em contato às vezes. O MMTI no ano passado foi o mesmo problema, né? A gente ligava, você estava em sala de aula ou estava em casa, isso não podia acontecer, né? Então, por gentileza, façam isso, tá? Coloque apenas o horário de estudo de vocês. Horário de estudo e horário de trabalho, tá? Apenas uma vez de todos, por favor. Tá bom? Entendido isso? Agora, se vocês não colocarem também, significa que vocês estão dando direito para a gente ligar na hora que você está dormindo, tá? Fica à vontade. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Mais alguma dúvida? Uma questão? Eu vou parar a gravação. Então tá.